Duas pessoas podem chegar à mesma idade com rotinas completamente diferentes. Uma evita sair porque perdeu confiança nas pernas. A outra adapta o passo, encontra amigos e continua aprendendo. Isso significa que existe uma fórmula para não adoecer? Não. Genética, condições de vida, acesso a cuidados e acontecimentos inesperados também influenciam o envelhecimento. Mas os hábitos diários podem aumentar as oportunidades de preservar função, prazer e autonomia. Hoje você conhecerá 6 hábitos de ouro para envelhecer com mais saúde: caminhar de acordo com sua capacidade, cuidar da alimentação, manter a mente em atividade, fortalecer os músculos, cultivar vínculos e proteger o sono. Eles não prometem juventude eterna nem uma quantidade garantida de anos. O que oferecem é algo mais realista, uma base para viver melhor o tempo que está diante de você. O último hábito parece passivo porque acontece na cama, mas interfere na disposição necessária para praticar todos os outros. E, ao longo do vídeo, você verá como adaptar cada orientação quando há dor, doença crônica, limitação de mobilidade ou pouco dinheiro. Se você quer construir um envelhecimento mais ativo sem receitas milagrosas, inscreva-se no canal. Pequenas escolhas ficam mais possíveis quando a informação respeita sua realidade. Primeiro hábito: caminhe de forma regular e segura. Caminhar não exige coreografia nem equipamento sofisticado. Ainda assim, trabalha coração, pulmões, músculos, equilíbrio e atenção ao ambiente. Também pode levar você até uma praça, um comércio ou uma conversa que não aconteceria dentro de casa. O benefício está tanto no movimento quanto na vida que ele permite alcançar. Não existe uma distância ideal para todos. Para uma pessoa, o começo será uma volta no quarteirão. Para outra, alguns trajetos entre a sala e a cozinha. Quem usa bengala, andador ou cadeira de rodas também pode praticar atividade aeróbica adaptada com orientação. O ponto de partida deve respeitar a condição atual e não a memória do que você fazia anos atrás. Escolha um percurso plano, conhecido e bem iluminado. Use calçado firme, leve água conforme sua necessidade e prefira horários de temperatura agradável. Se há risco de queda, convide alguém. Comece num ritmo em que seja possível falar frases, ainda que a respiração fique um pouco mais rápida. Aumente tempo ou distância aos poucos, sem mudar tudo no mesmo dia. Uma maneira prática de criar constância é associar a caminhada a um propósito. Vá comprar pão, acompanhe o cachorro, encontre um vizinho ou observe as árvores da rua. Em dias de chuva ou calor intenso, caminhe num corredor seguro, numa área coberta ou em um espaço comunitário. O hábito não precisa depender do clima perfeito. Quem já caiu pode evitar caminhar por medo, e essa reação é compreensível. Porém, a redução total do movimento pode diminuir ainda mais força e confiança. Conte à equipe quando e onde a queda ocorreu, revise visão, calçados, pressão e medicamentos, e peça orientação para retomar com apoio. Talvez o primeiro treino seja levantar da cadeira e permanecer em pé perto de uma bancada. Recuperar segurança é um processo, não um ato de coragem repentino. Dor forte no peito, desmaio, falta de ar intensa, fraqueza súbita ou palpitação incomum exigem interrupção e atendimento. Dor articular persistente, tontura e quedas recentes pedem avaliação antes de aumentar o esforço. Não use o lema "sem dor, não há resultado". Atividade saudável desafia dentro de limites, não ignora sinais de perigo. Se você passa muito tempo sentado, levante-se também em outros momentos do dia. Uma caminhada não compensa completamente horas seguidas de imobilidade. Pequenas pausas para ficar em pé, movimentar tornozelos e andar pela casa ajudam a distribuir movimento. Registre o que fez, mas não transforme o número de passos em julgamento. Observe sinais funcionais. Chegar ao portão com menos cansaço, recuperar o fôlego mais rápido ou sentir segurança para sair. Caminhar bem é seguir adiante com regularidade, não vencer uma competição invisível. Segundo hábito, faça da comida de verdade a base das refeições.
Uma alimentação saudável no Brasil não precisa começar com ingredientes importados. Arroz, feijão, verduras, legumes, frutas da estação, ovos, mandioca, aveia, carnes e outras preparações simples podem formar refeições variadas. O Guia Alimentar Brasileiro recomenda priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e valorizar a cultura, o prazer e a companhia à mesa. Em vez de perseguir um alimento milagroso, olhe o conjunto da semana. Há feijão ou outra leguminosa com frequência? As cores das verduras e frutas variam? Existe uma fonte de proteína nas refeições? A quantidade atende sua fome sem deixar você fraco ou excessivamente cheio? Pequenos ajustes sustentáveis valem mais do que dietas rígidas abandonadas rapidamente. Alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados, macarrão instantâneo e muitos embutidos, costumam reunir excesso de sal, açúcar ou gordura e pouco do que uma refeição completa oferece. Não é preciso entrar em pânico diante de um produto. O objetivo é evitar que ele substitua diariamente a comida preparada com alimentos reconhecíveis. Planejamento reduz a dependência da conveniência. Cozinhe feijão em quantidade possível e congele porções. Lave folhas quando tiver ajuda. Deixe frutas fáceis de alcançar e combine compras com alguém se carregar peso ficou difícil. Na feira, produtos da época podem ter melhor preço. Comer bem também depende de renda, mobilidade, tempo e apoio. Não é apenas questão de disciplina. Segurança alimentar ganha importância quando olfato e visão diminuem. Anote a data em recipientes, mantenha alimentos frios refrigerados e descarte o que apresenta embalagem estufada, vazamento ou conservação duvidosa. Ao preparar carne, ovos e verduras, cuide da higiene das mãos e dos utensílios. Diarreia e vômitos podem desidratar uma pessoa idosa com rapidez. Em caso de sintomas intensos, sangue, febre ou sonolência, procure atendimento. Com o envelhecimento, sede, paladar e capacidade de mastigar podem mudar. Beba água ao longo do dia conforme a orientação adequada à sua saúde. Observe boca seca, prótese machucando, engasgos e perda de peso. Quem tem doença renal, diabetes, insuficiência cardíaca ou outra condição precisa de orientação individual. Uma dieta saudável genérica pode não servir do mesmo modo. Evite suplementos por conta própria. Proteína, vitaminas e minerais podem ser necessários em situações específicas, mas também podem interagir com remédios ou ser inúteis. Antes de comprar, pergunte o que foi identificado e qual é o objetivo. Por fim, sente-se para comer quando possível e mastigue com calma. Uma mesa simples, sem televisão dominando a atenção, ajuda a perceber fome e saciedade. Alimentar-se é nutrir o corpo, mas também manter memória, cultura e afeto. Terceiro hábito. Ofereça desafios variados à mente. Palavras cruzadas podem ser agradáveis, mas saúde mental não cabe num único passatempo. O cérebro participa quando você conversa, aprende uma receita, organiza uma viagem, toca música, resolve um problema doméstico ou tenta compreender uma notícia. Quanto mais significativa e variada a atividade, maior a chance de você continuar praticando. Escolha algo ligeiramente desafiador, não humilhante. Se gosta de leitura, alterne histórias e assuntos novos. Se tem pouca escolaridade, aprenda por áudio, demonstração ou conversa. Cantar, bordar, cuidar de plantas, jogar cartas e estudar a história do bairro também envolvem atenção, memória e planejamento. Aprender tecnologia pode ampliar a autonomia desde que haja segurança. Pratique enviar uma mensagem, fazer uma chamada ou consultar um serviço oficial com alguém confiável. Nunca compartilhe senhas, códigos ou acesso bancário. Estimular a mente não exige expor-se a golpes. Atividade cognitiva não é garantia contra demência. Esquecimentos persistentes, dificuldade para administrar contas, perder-se em locais conhecidos ou mudança importante de comportamento merecem avaliação. Jogos não substituem atendimento
E falhas de memória não devem ser escondidas por vergonha. Problemas de audição, visão, sono, humor e medicamentos também podem afetar o desempenho. A audição merece destaque porque participa da conversa e da aprendizagem. Quando a pessoa não entende bem, pode responder de forma inadequada, afastar-se de grupos e parecer desatenta. Faça avaliação se pede repetição com frequência. Aumenta muito o volume da televisão ou evita lugares com várias vozes. Um aparelho bem indicado não devolve a audição perfeita, mas estratégias de comunicação e reabilitação podem reduzir o esforço mental de tentar adivinhar cada frase. Imagine o caso de Dona Neide, personagem ilustrativa de 69 anos. Depois que fechou a pequena loja onde trabalhava, os dias ficaram repetitivos. Ela não gostava de quebra-cabeças, mas sempre teve curiosidade por plantas medicinais. Inscreveu-se numa horta comunitária e passou a anotar nomes, cuidados e receitas culinárias seguras. Não se tornou imune ao esquecimento, porém recuperou rotina, convivência e vontade de aprender. Faça uma pergunta no fim de cada dia. O que exigiu minha atenção hoje? Se a resposta for sempre nada, escolha uma novidade pequena para amanhã. Mente ativa não é mente ocupada sem pausa. É mente que ainda encontra razões para perguntar, comparar e criar. Qual desses 3 primeiros hábitos está mais presente na sua rotina? Caminhar, preparar comida de verdade ou aprender algo? Conte nos comentários e diga qual deseja fortalecer. Quarto hábito: treine força para as tarefas da vida. Músculo não serve apenas para a aparência. Ele permite levantar da cadeira, carregar uma panela, subir um degrau, abrir uma janela e recuperar o equilíbrio. Com o passar dos anos e períodos de inatividade, a força pode diminuir. O treinamento de resistência oferece ao corpo um motivo para preservar e desenvolver capacidade. Isso não significa levantar cargas pesadas sem preparo. Exercícios podem usar o peso do corpo, faixas elásticas, aparelhos ou objetos adequados. Um exemplo é levantar e sentar numa cadeira firme, encostada na parede. Outro é empurrar a parede com os braços. A escolha depende de articulações, equilíbrio, doenças e experiência. No começo, priorize técnica. Faça o movimento devagar, sem prender a respiração, e pare antes de perder o controle. Treine os principais grupos do corpo em dias que permitam recuperação. Um profissional de educação física ou fisioterapeuta pode ajustar repetições, carga e apoio. Na UBS ou em programas públicos, pergunte sobre atividades disponíveis. Não transforme garrafas, sacos e móveis em pesos improvisados se forem difíceis de segurar. Cadeira plástica, porta-móvel e mesa solta não são apoio seguro. Deixe o chão livre e mantenha alguém por perto se houver insegurança. Pessoas com pressão descontrolada, dor aguda, cirurgia recente, fratura, doença cardíaca instável ou quedas frequentes precisam de liberação e adaptação. Isso não quer dizer que nunca poderão fortalecer. Significa que o plano deve reduzir risco. Força e equilíbrio se complementam, mas não são a mesma coisa. Além de fortalecer, pessoas com risco de queda podem precisar treinar transferência de peso, mudanças de direção e respostas a pequenos desequilíbrios. Esses exercícios exigem apoio apropriado e, em muitos casos, supervisão. Não tente ficar num pé só ao lado de uma cama ou fechar os olhos porque viu alguém fazer. O exercício correto é aquele que desafia sem retirar a possibilidade de proteção. Progresso pode aparecer de várias formas. Talvez você faça a mesma repetição com menos ajuda, permaneça em pé para cozinhar ou carregue uma sacola leve sem desequilibrar. Aumentar a carga é apenas uma possibilidade. Melhorar controle, amplitude e confiança também conta. O treino de força deve caminhar com alimentação e descanso adequados. Sem energia suficiente, o corpo tem mais dificuldade para responder.
Evite promessas de recuperar toda a massa muscular em poucas semanas. Consistência, orientação e paciência constroem resultados plausíveis. Quinto hábito: cuide dos vínculos antes que a solidão vire rotina. É possível morar sozinho sem sentir solidão e viver acompanhado sentindo-se invisível. O que protege não é apenas ter pessoas por perto, mas contar com relações em que existe troca, confiança e pertencimento. Vínculos ajudam a pedir socorro, dividir decisões, rir e manter contato com o mundo. Mudanças de trabalho, viuvez, separações, perda de amigos, dificuldade para dirigir e problemas de audição podem reduzir a convivência. Muitas vezes o isolamento começa com um convite recusado por cansaço e cresce até a pessoa acreditar que ninguém mais se importa. Nem sempre os outros perceberam a distância. Escolha uma iniciativa concreta. Telefone para alguém sem esperar uma data especial. Convide um vizinho para caminhar. Participe de um grupo de leitura, dança, artesanato, atividade física, voluntariado ou comunidade religiosa, se isso combinar com você. Centros de convivência, unidades de saúde e serviços de assistência social podem informar opções locais. Quantidade não substitui qualidade. Uma conversa sincera pode valer mais do que dezenas de contatos superficiais. Ao mesmo tempo, não concentre toda a necessidade emocional numa única pessoa. Uma rede com familiares, amigos, vizinhos e profissionais é mais resistente às mudanças da vida. Vínculo saudável também permite dizer não. Você não precisa tolerar humilhação, chantagem ou invasão de privacidade para evitar solidão. Reaproximar-se de alguém não exige apagar conflitos antigos sem conversa. Procure relações em que haja respeito e estabeleça limites claros. Se existe violência física, psicológica, sexual ou financeira, busque proteção e apoio. Companhia que produz medo não é remédio para isolamento. Tecnologia ajuda quando a distância é grande. Mensagens e chamadas de vídeo podem manter presença, mas não precisam substituir encontros possíveis. Em grupos virtuais, proteja dados e desconfie de pedidos de dinheiro, romances apressados e promessas de investimento. Se a solidão vem acompanhada de tristeza persistente, desesperança, perda de interesse ou pensamentos de que a vida não vale a pena, procure ajuda imediatamente. Sofrimento emocional não é fraqueza nem parte obrigatória do envelhecimento. Relacionamento também requer contribuição. Pergunte, escute e respeite limites. Você não precisa ser sempre quem recebe cuidado. Experiência, atenção e companhia são formas valiosas de oferecer. Um vínculo saudável lembra a todos os envolvidos que eles têm lugar. Sexto hábito: proteja o sono sem buscar atalhos. Depois de uma noite interrompida, caminhar parece mais difícil. A fome se desorganiza, a paciência diminui e a concentração falha. Por isso, sono não é um hábito isolado. Ele prepara o terreno para movimento, alimentação, aprendizagem, força e convivência. Pessoas idosas continuam precisando, em geral, de cerca de 7 a 9 horas de sono. Porém, podem dormir mais cedo, acordar mais cedo e ter um sono mais leve. A necessidade não desaparece porque a idade avançou. O que muda é a forma como o descanso se distribui. Crie horários relativamente constantes para deitar e levantar. Durante o dia, procure luz natural com proteção e atividade física compatível. Evite cochilos longos no fim da tarde. À noite, reduza café, chá preto, álcool, refeições pesadas e grande quantidade de líquidos perto da hora de dormir, considerando suas orientações médicas. Prepare o ambiente. Quarto silencioso, temperatura confortável e luz reduzida ajudam. Se você se levanta de madrugada, segurança vem primeiro. Use luz de apoio e mantenha o caminho ao banheiro, sem tapetes soltos ou fios. Telas no quarto podem prolongar o estado de alerta. Experimente desligá-las mais cedo. Quando a noite é interrompida, procure a causa em vez de apenas buscar um sedativo. Dor,
refluxo, falta de ar, calor, ansiedade, vontade frequente de urinar e efeitos de medicamentos podem ter abordagem própria. Anote o horário dos despertares e o que sentiu. Levantar muitas vezes para urinar, por exemplo, pode exigir revisão de hábitos, horários de remédios ou investigação clínica. Tratar o motivo costuma ser mais seguro do que apenas provocar sonolência. Não tome calmantes, antialérgicos sedativos, melatonina ou produtos naturais sem conversar com um profissional. Algumas substâncias aumentam o risco de confusão, queda e interação com outros medicamentos. O fato de serem vendidas sem receita não garante segurança. Ronco intenso, pausas na respiração, engasgos noturnos, sono irresistível durante o dia, pernas muito inquietas ou insônia persistente pedem avaliação. Um diário com horários, cochilos, café, exercícios e despertares pode ajudar a identificar padrões. Não transforme o sono em prova. Ficar olhando o relógio e exigindo que o corpo durma aumenta a ansiedade. Se uma noite foi ruim, retome a rotina no dia seguinte e busque ajuda quando o problema se repete. Dormir bem não garante memória perfeita ou vida longa, mas sustenta a capacidade de viver o dia com mais atenção e energia. Os 6 hábitos de ouro não são caros segredos. Caminhar com segurança, comer comida de verdade, aprender, fortalecer, cultivar vínculos e dormir melhor. Nenhum funciona sozinho e todos podem ser adaptados. Uma limitação não anula o hábito, apenas muda a forma de praticá-lo. O melhor resultado não é parecer mais jovem, é preservar participação, conforto e capacidade de fazer escolhas. Por isso, compare sua rotina atual com seu próprio ponto de partida, não com a vida de outra pessoa. Escolha uma primeira ação pequena para amanhã. Pode ser caminhar por alguns minutos, colocar feijão de molho, telefonar para um amigo, perguntar sobre uma aula de força ou desligar a televisão mais cedo. Depois de alguns dias, observe o que facilitou e ajuste. Não espere uma semana perfeita. Se um dia sair do plano, retome no seguinte sem compensações exageradas. Um hábito se torna parte da vida quando consegue sobreviver a imprevistos, cansaço e mudanças de rotina. Qual dos 6 hábitos será seu ponto de partida? Conte nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que deseja envelhecer com mais autonomia e inscreva-se no canal. O futuro não é totalmente controlável, mas os cuidados repetidos de hoje ajudam a construir um caminho mais firme para chegar até ele.